Vamos lá, vamos começar pelo gol, Baú. Não tem dúvida, né? Vamos, Pra mim é poupa tempo, né, Valor? É o homem vamos, aí, vamos, tá na. vamos poupar tempo aqui, ó. Mas eu É, vou ser sincero, ele é um dos caras que me preocupa aí na questão do ritmo de jogo, tá? Eu acho que ele é um dos que vinha embalado pela sim, sequência aí, voltou a jogar bem. Então vamos ficar de olho aí. Mas hoje não tem dúvida, não é o caso. eu vou fazer da esquerda para a direita exatamente para ver se tem problema. Porque aqui não tenho dúvida também não, né, pessoal? Nosso, como diz o Alberto Rodrigues, El Bigodon, Kaique Bruno na esquerda, a zaga pelo Não é o lado Marlon, não? esquerdo. E nunca, não ouvi bem e não compreendi. Só para deixar bem claro, não ouvi bem e não compreendi. O zagueiro pela esquerda é o Vidia, aqui, Fabrício Bruno. E agora? E agora, meus amigos? Eu acho que ele talvez seja uma das grandes dúvidas do jogo aí, né, Val? O Fagner que tinha pegado a titularidade ali do William e parecia que não ia largar mais. Acabou que ele ficou 2 jogos fora ali, né, por causa de uma coisa muscular ali, uma preservação. O William voltou para o time e continuou. Assim, e não que ele esteja jogando mal, ele estava jogando bem também. Só que hoje a gente está vivendo um mundo ideal ali, né? Que a gente está com 2 jogadores em bom nível brigando pela vaga, né? Que, tipo assim, quando um joga, mantém ali a qualidade, né? Mas eu acho que hoje o Willian é titular no lugar do Fagner. Mas assim, não é demérito do Fagner. Eu acho que o Willian, na brecha que o Fagner deu ali, aproveitou bem. E aí, Ian? A característica do Jardim, né, que ele já deixou claro, é rodar bastante jogadores, né? Eu acho que vai de William, mas não me surpreenderia se em algum outro jogo aí o Fagner viesse de titular. O Leonardo Jardim já deixou muito claro que vai fazer esse tipo de modificação, principalmente nesses setores que se exigem muito fisicamente dos jogadores. Né? Bruno? Eu vou ser do contra. Eu acho que o Fagner começa. Acho que no achismo completo, porque os dois de fato apresentaram um bom nível. Mas eu acho que o Leonardo Jardim vai voltar com cautela. O Fagner ele dá uma solidez defensiva que talvez seja interessante no momento sem ritmo de jogo para sentir como que o jogo vai ser. Ele vai de Fagner. Eu vou de William, lembrando até que a última partida, né, de futebol oficial que o Cruzeiro teve, eu não estou considerando o Barradão, que aquilo lá não foi futebol, foi polo aquático, como já disse, até brincou o próprio Jardim. O William foi muito bem no jogo contra o Palmeiras, participando inclusive de momentos dos gols, né? Ele participa, ele cobra o escanteio, que tem ali bem cobrado, o Kaique desvia, o Caio Jorge completa, e no segundo ele cobra também a falta num lugar ali bom, onde acho que é o Christian que finaliza, bate no Jonathan Jesus e sobra para o Caio. E ele fez um jogo seguro para mim. Eu acho que o ritmo. Aí vai falar assim, mas como assim um ritmo? Se pararam 15 dias. Mas antes disso tem uma história, né? O Fagner, ele jogou pela última vez muitos minutos, 18 de abril, contra o Atlético Mineiro, onde ele jogou quase até o finalzinho, foi substituído ali aos 43 da segunda etapa. De lá para cá, ele entrou poucos minutos com o William mais à frente. Então, me parece o William nesse momento está com mais ritmo, mesmo após a volta das férias, do que o Fagner. Eu acho que é uma ótima notícia. A gente tem uma vaga em disputa, né? O William, inclusive, você depois pode passar lá no Central da Toca e observar, né? O William conversou hoje com a imprensa, no treino aberto à imprensa, ele falando, né? A importância de ter um jogador para o elenco como é o Fagner e que ele tem que se manter. Ele sabe que se não estiver no seu melhor físico e técnico, vai para o banco de novo. Porque não tem aquela loucura que teve o ano passado, né? Até porque tem a opção do Fagner, do William jogar 60 jogos, 48 como titular de 90 minutos. Cara,
Não vai ter essa loucura. Então é isso. Seguindo aqui pelo meio campo, acho que a gente pode poupar tempo também, né? Lucas Silva. Se os senhores discordarem, podem gritar aí, tá bom, pessoal? E Romero. Aqui pelo lado direito, Baú. Falo, pelo lado direito, eu gostaria que o Christian se mantivesse no time, né? Eu acho que quando o Christian não jogou e o Jardim tentou algumas soluções ali, eu acho que o nível deu uma caída considerável. Então, assim, hoje, né? Quem sabe, né? Daqui na próxima rodada a gente já tenha a opção ali do Matheus Gonçalves de fazer o lado direito, mas ele é um ponta com característica de meia, né? Mas hoje é o Christian ali, porque é o jogador que passa mais segurança, é o jogador que melhor entendeu o que o Jardim quer que esse jogador faça naquela faixa do campo, e ele dá um equilíbrio interessante ali para o time, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. E até falando de outros jogadores que possam futuramente, né, pegar essa posição, no caso do Matheus Henrique, hoje eu vejo muito dificilmente que o Christian perca essa vaga, e ele estando em condições, ele titular muita coisa. Todo mundo acompanha aí o Baú? Certamente, sim. Sim, Boa. eu diria que, inclusive na cabeça do Jardim, o Christian é titular absolutíssimo. Boa. Acho que aqui também nenhuma dúvida, né? De ser o Matheus Pereira. Pelo menos da minha parte, não. E aqui, hein? O lado esquerdo. Lembrando que contra o Banfield, o Marquinhos jogou, né? Atuou por aqui, porque o Wanderson acabou sentindo desconforto na preparação. E aí, pessoal? Eu espero que o Wanderson tenha condições de jogo, porque eu não vou queimar o Marquinhos, porque o Marquinhos é um atleta que tem todo o futuro pela frente, mas eu acho que ele ainda tem tido algumas dificuldades em se integrar a esse time do Jardim, o que pode ser superado até o final do ano, ou no ano que vem. Tem muito tempo ainda para ele se integrar. Ele é um jogador que, na minha opinião, tem potencial. Aliás, não teria ido pro Chelsea, né? Ele foi pro Chelsea. Arsenal. Ele não teria chegado ao Arsenal, muito embora, pronto, nem sempre os clubes ingleses têm essa visão perfeita, né? Mas ele não teria ido se ele não tivesse potencial. Um cara com potencial. Muita gente criticou, inclusive. Eu vi já, o Leonardo Jardim começou mal trazendo o Marquinhos. Não acho que é por aí, mas nesse momento o Anderson está mais preparado e acho que deve ser o que vai começar esse jogo. Wanderson, sem dúvida nenhuma, é o titular também absoluto na cabeça do Jardim. Eu diria que é o melhor ponta defensivo do Brasil. A torcida pega no pé dele com razão na parte ofensiva, mas é impressionante como que ele ajuda naquela pressão que o Cruzeiro faz quando perde a bola, né? Muitas vezes ele recupera ali, e eu acho que o Jardim preza muito por essa imposição física que ele traz. Ô Bruno, e é interessante também a gente salientar, né, que os dois pontas do Cruzeiro têm essa característica, né, de voltar para marcar. Aí quero voltar numa coisa aqui, Valor. Muita gente me critica em relação ao Robert, porque eu defendia que talvez o Robert deveria ter ficado um pouco mais no Cruzeiro. E ele tinha essa característica de voltar para marcar, era muito jovem ainda, e era um jogador que talvez, enfim, águas passadas, mas volta naquela tecla, né? A gente tem que ter muita paciência com jogadores jovens, né? O Marquinhos também é um jogador jovem, temos que ter paciência com eles, porque, enfim, podem se destacar em outro lado, como o Thiago, por exemplo. Isso, Ivo, se me permitem, eu acho que a falta de paciência também, às vezes, falta refletir que algumas características do jogador, o jogador não chega no profissional pronto, né? O jogador evolui. E desses jogadores, Thiago, Robert, dentre outros, que a torcida passou raiva e acabou que o Cruzeiro desfez, todos eles, o problema era a finalização, que é o último quesito que o jogador costuma desenvolver, né? Refinar. Então, voltando lá atrás, no que é o planejamento do Cruzeiro para os próximos anos, é saber também
dosar, dar minutagem para um jovem, mas saber que a probabilidade de um atacante jovem fazer uma finalização ruim em 2, 3 jogos seguidos, ela é grande. Então tem que saber preservar também quando esses momentos acontecerem. Boa. E aqui, KJ, né? O artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com 8 gols. Bom, tá aí então. A gente conseguiu escalar o Cruzeiro, lembrando aqui, né, uma certa semidúvida ali com relação à lateral direita, mas o Leonardo Jardim, com certeza absoluta, não tem nenhuma dúvida.